Bom, gente, eu vou dar seguimento à nossa aula de planta baixa. Na aula passada vocês viram o desenho dessa planta, né? Eu coloquei para vocês, pedi para vocês fazerem, né? E então vocês imaginam que tem uma folha de A3, né? Vocês vão centralizar, já devem ter centralizado e feito a planta. E agora eu vou dar continuidade nisso com vocês. Eu mostrei para vocês algumas fotos, né? Em que eu falei da porta, mostrei para vocês a porta, o desenho do piso, quando é cozinha e banheiro, é um piso quadriculado que tem que ser feito. A cota da porta, como é que se coloca, tá? Mostrei para vocês também a janela, né? Que são 4 tracinhos, os tracinhos de dentro é o vidro, né? E também como é que se coloca a cota na janela. A cota da porta também pode ser colocada dessa maneira. A janela alta, que é feita dessa maneira também, mas vocês vão olhando no que eu botei para vocês, né? Então, vocês vão ver isso aqui para mim, o peitoril. E botei para vocês também como é que se marca um corte numa planta, tá? E eu quero explicar para vocês o que é corte primeiro, mas essa aqui é a indicação de que onde vai passar o corte. O corte é quando a gente tem uma visão da planta do lado, como se eu tivesse, isso aqui é um corte de uma casa, tá? É como se eu tivesse cortando, porque a planta eu tô cortando a casa na horizontal, tá? O corte, eu tô fazendo um corte na casa, só que na vertical, tá? Então vocês vão estar vendo a casa na vertical. Vocês vão ver aqui o vaso sanitário, o chuveiro, então aqui é o banheiro da casa, tá? Vocês estão vendo uma porta, aqui vocês estão vendo uma porta em corte, essa é uma porta em vista. Aqui o quarto da pessoa, uma janela em corte, o telhado da casa da pessoa e aqui a fundação. A gente não vai fazer corte hoje, mas eu vou ensinar vocês como é que se marca um corte na planta baixa. Então, é o seguinte, eu vou cortar a planta, só que agora na vertical, né? Só que esse corte, ele pode passar em vários lugares. Eu posso passar aqui, posso passar aqui, posso passar aqui, na horizontal, né? Ou posso passar aqui, ó, assim, assim, assim. Eu tenho que indicar aonde que o meu corte está passando para a pessoa, quando for ver o corte, saber exatamente onde a casa foi cortada. Eu posso cortar a casa onde eu quiser. Então, a pessoa tem que saber aonde eu passei o corte. Por isso, eu tenho que indicar o corte na planta, ok? Então, é o seguinte, por onde que a gente passa o corte? A gente passa o corte no banheiro e na cozinha, de preferência. E também, se tiver escada, na escada. Por que a gente passa na cozinha e no banheiro? Porque na cozinha e no banheiro, a gente tem a pia, que vai ser construída, a gente tem o vaso sanitário, a gente tem a pia do banheiro, a gente tem o chuveiro. Isso são coisas que vão ter que ser construídas e que a pessoa, o mestre de obras que vai construir, ele precisa saber em que altura tá. Por exemplo, esse corte não é referente a essa casa, tá? A gente vai depois fazer o corte referente a essa casa. Mas então aqui, por exemplo, ele está sabendo a altura do vaso sanitário, a altura que está o chuveiro. Aqui não passou a cozinha, porque olha só, esse corte foi passado num sentido e esse outro corte foi passado no outro sentido, tá? Então aqui ele está mostrando a cozinha, a geladeira, tá? Mas não mostrou a bancada da pia. Tinha que ter mostrado aqui, faltou, tá? Então isso aqui é um corte, é a casa vista na vertical. Bom, então hoje o que a gente vai aprender é marcar o corte, tá? Eu vou escolher um corte aqui para vocês nesse sentido. Por que eu estou escolhendo esse sentido aqui e não esse sentido aqui? Eu estou escolhendo esse sentido porque aqui eu vou estar passando pelo banheiro e pela cozinha, que são coisas que eu quero mostrar para a pessoa que for construir a casa. Então eu vou escolher aqui, ó. Na verdade eu queria escolher mostrando a pia também. Então eu vou escolher aqui, tá? Porque aqui eu vou passar. A gente não precisa mostrar geladeira, nem fogão. Quer dizer, fogão até se a gente quiser até mostra. Mas não vai precisar mostrar geladeira cortada não. O que eu quero mostrar aqui é a bancada da pia, tá? Então eu vou passar o corte exatamente aqui, ó. Como é que a gente passa o corte? O corte, ó, eu passo ele. Eles são linhas, tracejado, a linha tracejada. Então olha aqui. Eu vou pegar uma caneta mais grossa. Eu não sei se vai ficar muito bom no vídeo isso. Então, ele é passado tracejando, tá? Então, eu passo tracejado. Ele não pega, ele não entra no desenho, porque ele vai atrapalhar o meu desenho se eu passar nele todo, tá? Então, eu passo numa extremidade, tá? E passo na outra extremidade também.
esqueci de dizer que entre o tracejado vão uns pontinhos, tá? Tem uns pontinhos entre o tracejado. Então, ele fica assim, ó, vou fazer aqui do lado para vocês verem. Ele fica assim, um traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, tá? Agora, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu vou pegar o meu gabarito de círculos para fazer um círculo aqui no corte, tá bom? E continua no outro vídeo.